Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à nossa casa. Vamos ao nosso momento de harmonização, né, onde a gente deixa tudo que ficou lá fora para depois, nada importa. O importante é a gente estar aqui, se harmonizar, né? Então vamos fazer a nossa prece e a seguir nosso irmão Washington vai fazer a palestra da noite. Deus querido Pai, Jesus amigo e mestre, nosso sentimento é de gratidão pela oportunidade de aprendizado, que nós possamos estar aqui abertos aos ensinamentos da doutrina espírita, harmonizados, relaxados, certos de que tudo de que necessitamos já começa a acontecer quando nós estamos aqui atentos aos ensinamentos, fazendo as nossas reflexões. Que o nosso irmão que fará uso da palavra possa ser inspirado pelos amigos espirituais que, por certo, aqui já se encontram. Que a nossa reunião transcorra em clima de muita paz, de muita harmonia e de muito aprendizado. Graças a Deus e que assim seja. Com a palavra, nosso irmão Washington, que vai falar sobre como afastar os maus espíritos. Boa noite a todos. Mais uma vez aqui nos encontramos, nessa oportunidade, nos encontramos para desenvolver essas reflexões tão imprescindíveis e importantes que a doutrina espírita nos traz. E cada noite, cada encontro que nós estamos entendendo, desenvolvendo essas questões, mais rico fica a nossa capacidade de ampliar e entender a nós próprios e tudo que está em nossa volta. O tema de hoje é uma pergunta bastante interessante que, se algum de nós fizemos na nossa existência ainda, ou escutamos alguém ainda a perguntar, a falar, como afastar os maus espíritos. E a doutrina espírita, ela trabalha isso porque nós vemos no princípio, um dos princípios básicos da doutrina espírita, que fala sobre a comunicabilidade dos espíritos, relatando esse intercâmbio que existe entre os espíritos desencarnados e os encarnados, essa relação em que existe nós, que estamos encarnados com o mundo desencarnado, que ela existe e persiste, porque é uma troca, é um desenvolvimento. Porque se estamos num processo de desenvolvimento em encarnações e encarnações, esse intercâmbio ele vem a favorecer, porque nós estamos no mundo de relações, relação conosco e relação com o próximo, com aqueles que estão junto de nós, ligado a nós pelo pensamento, pelas ideias, pelas vivências. Todos nós temos dos nossos ancestrais, aquelas pessoas queridas, ou aquelas pessoas simpáticas, ou até aqueles também que não tínhamos a tal simpatia, tínhamos uma antipatia, que já existiram e já fizeram a passagem, já se encontram nesse mundo espiritual. Mas que não está só presente em nossa mente, em nossos pensamentos, na lembrança lá do passado, quando juntos aqui vivíamos, mas continua a existir, continua a ter sua individualidade. Continuamos aqui nós a pensar naqueles entes queridos que até há pouco tempo atrás, ou muito tempo atrás, tivemos contato e às vezes sentimos a saudade. Ou às vezes vem-nos a lembrança de alguns momentos felizes, momentos difíceis, tantas relações, e essas relações emanadas pelos nossos pensamentos nos ligam a esses seres, a esses espíritos, essas criaturas que outrora viveram aqui, estavam encarnados junto conosco. E nesse intercâmbio, nessa comunicação que existe para o nosso crescimento, para a nossa evolução, para o nosso melhoramento, a doutrina espírita nos favorece a desenvolver esses entendimentos e compreensões. E hoje nós vamos ir fazer uma análise no Livro dos Espíritos, em algumas questões, e também no Evangelho, segundo o Espiritismo, que vem trazer para nós à baila essa relação com os espíritos, o que tem a ver com o nosso tema. Mas para tratar desse assunto, que é um assunto tão forte em nossa vida, em nossa existência, nós temos que ter calma e serenidade. E nesse momento eu vou contar uma fábula bastante interessante que vai retratar isso, porque esse é um tema que prescinde ter esse sentimento, esse comportamento, para que possamos ser cada vez mais efetivos a estabelecer
esse entendimento em nós. No vilarejo próximo de Tóquio, tinha um samurai, um sábio samurai, um senhor, que ele ensinava aos jovens fundamentos interessantes para o equilíbrio, para a persistência, para a calma, para a compreensão de si e o domínio de si mesmo. E reza a lenda que ele tinha, pela sua idade, já idoso, mas que ninguém poderia derrotá-lo. Ele ainda estava pronto, ainda estava capaz daquilo. E certa tarde, chegou na cidade um jovem guerreiro. E esse guerreiro, que tinha fama de não ter escrúpulo, queria afrontar esse mestre, porque queria ter a fama, ter a coisa de ter derrotado o mestre, e ele tinha isso. Mas o mestre, já na sua idade, já idoso, ele, sim, vou a esse embate com ele. E foi no embate, e junto começou esse jovem guerreiro a chutar pedras, quase que lhe acerta, começou com insultos, gritos, injúria, defamação, até falando mal dos seus ancestrais, e durou 10 horas, e aquele samurai ali, impassível. O jovem guerreiro, já exausto, cansado, já se sentindo humilhado, foi embora. Agora a pouco vem correndo junto dele os seus alunos, mestre, como pôde ficar tão impassível tanto tempo, com tanta injúria daquele homem? O mestre se volta para um e fala: quando tu recebes um presente, quando alguém te dá um presente e você não aceita, de quem é o presente? Aí um jovem diz: o presente é de quem o carrega. Isso mesmo, o presente é de quem o carrega. O mesmo vale para a inveja, para a injúria, para a raiva, para a ira. Se alguém vier diante de ti com isto, se você não aceitar, se você repelir, continuará com aquele que a tem. E nisso o ensinamento, a sua paz interior depende exclusivamente de cada um de nós. As pessoas não podem tirar a nossa calma, só nós podemos permitir. E nesse ensinamento demonstra a capacidade e a força que todos nós devemos trabalhar para tê-la, para não assumir, não receber alguns presentes na nossa vida diária, na nossa situação coletiva, que nos apresente. E nesse entendimento, nós vamos caminhar para o nosso tema dessa noite, com muita calma e serenidade, para que possamos aprofundar, entender e compreender os detalhes, as nuances dessas informações e da forma como será passada. No Livro dos Espíritos, lá no capítulo 9, em que fala sobre as influências dos espíritos no mundo dos encarnados, temos a questão 467. E ela é assim: pode o homem libertar-se da influência dos espíritos que o impelem ao mal? Responde aos espíritos a Kardec: sim, visto que tais espíritos só se apegam aos que os chamam por seus desejos ou os atraem por seus pensamentos. Observamos aí uma ligação, já um entendimento de que as influências não ocorrem ao acaso, como no jogo de dados, em que é jogado, atrai aqui, pega ali. Não é assim, dessa forma, como jogar um anzol em um rio ou no oceano e ali fisgar algo. Não, existe uma relação de pensamento, existe uma relação de desejo, ao qual nós observamos aí. E na questão 468, os espíritos cuja influência é repelida pela vontade do homem, renuncia às suas tentativas? Que querias que fizessem? Quando não há nada a fazer, eles cedem o lugar. Entretanto, espreita o momento favorável como o gato espreita o rato. Observamos aí que, apesar de repelir, temos que manter a persistência, a perseverança, os valores primordiais da persistência, porque a todo momento, a toda situação, a toda oportunidade da nossa vida diária, nós somos bombardeados por situações, ou produzimos situações pelo nosso livre-arbítrio, pelas nossas escolhas, pelas nossas decisões, e com isso, cada decisão, cada coisa, ela tem um valor. Ela tem um valor moral, ela tem um valor material, ela tem um valor que vai pesar sobre nós, pela nossa decisão, porque toda decisão que nós tomamos, seja ela qual for, ela repercute no ar, assim como o som propalado, ele repercute no ar e vai reverberar nos ouvidos, no entendimento de cada um de nós.
e chegará à compreensão de acordo com o que nós estamos sentindo, de acordo com o que nós pensamos, de acordo com os valores e padrões de conhecimento daquela palavra, daquela mensagem, daquela informação, daquela vibração ao qual se está projetando. Então observamos que a persistência, a calma, a firmeza, ela deve persistir. Porque é dinâmico. A nossa existência, a nossa caminhada, ela é dinâmica. Às vezes estamos preparados para tal situação, mas mais à frente surge uma situação completamente diferente, mas com o mesmo tom de querer tirar o nosso equilíbrio, querer bagunçar um pouco a nossa paz, de querer ofuscar a nossa compreensão e o nosso entendimento para que possamos tomar a resolução. Continuando. Na questão 469, em O Livro dos Espíritos, continua perguntando Kardec, por que meios podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? Responde eles, praticando o bem e pondo a vossa confiança em Deus. Repelireis a influência dos espíritos inferiores e destruireis o império que queiram ter sobre vós. Evitai escutar as sugestões dos espíritos que vos suscitam maus pensamentos, que sopram a discórdia entre vós e excitam todas as paixões más. Desconfiai, sobretudo, dos que exaltam o vosso orgulho, porque eles vos atacam na vossa fraqueza. Essa é a razão porque Jesus vos ensinou a dizer, na oração dominical, Senhor, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. E esse livrar do mal, nós observamos em todo o texto que além de nós suscitar a força divina, a proteção, o entendimento, as boas vibrações, depende de nós também. Porque não é uma via unilateral, é uma via de mão dupla. Exige também que estejamos também despertos, receptivos, preparados, além de pedir a ajuda do céu, além de pedir a Deus, mas de trabalhar os nossos pensamentos, de saber ouvir a boa palavra e fechar os ouvidos àquela que não interessa, aquela que não tem valor, aquela que não irá acrescentar em nós valores, entendimentos para tomar de decisões. Pelo contrário, irá desorganizar a nossa compreensão, irá desarmonizar o nosso entendimento para seguir adiante, para tomar boas decisões de propósito. E é nessa dinâmica é que nós vamos nos preparando, nós vamos nos aperfeiçoando, porque não tem como parar, não tem como desligar, assim como desligamos um equipamento, um aparelho eletrônico para consertá-lo. Nós estamos sempre ligados, estamos sempre ativos. E nesse processo de ativo é que nós vamos nos ajustando, consertando, redimindo algumas situações, ampliando e aprimorando. É no fazer, é no exercer. E nesse entendimento que o mestre nos mostra, nós temos que usar os nossos recursos, as nossas capacidades imprescindíveis e que nós temos. Todos nós temos. E nós estamos procurando entender e aprimorar esses entendimentos. Isso que é interessante, isso que é bacana de ver. Que se ontem nós éramos e tínhamos a compreensão de tal fato, e mais um pouco uma semana à frente, nós conhecíamos outras coisas, outros conhecimentos, outros entendimentos, e entendemos melhor o que nós sentimos há uma semana atrás, só nós podemos ter essa capacidade de nos aprimorarmos, de nos refletirmos em nós próprios e melhorar e caminhar, vendo como nós nos comportamos e agimos, ver como o meio se comporta e age de acordo com as circunstâncias, e nós vamos nos aprimorando. Isso é dinâmico, isso é algo interessante e bacana para nós, que nos mostra que nós temos muita capacidade. Algumas capacidades escondidas ainda pela nossa ignorância, pelo nosso mau entendimento em compreender essas verdades, essas realidades espirituais com as quais nós temos contato constantemente, mas que pela incompreensão fica difícil haver a interação entre isso, porque depende da nossa vontade, assim como o Mestre Jesus nos diz lá atrás, buscai e achareis, pedi e obtereis, demonstrando que precisa haver também o nosso movimento, a nossa interação, porque nós somos capazes. E o Mestre Jesus, o nosso irmão maior, em todas as oportunidades, ele pontuava isso para nós. Há 2000 anos ele aqui esteve, pontuou e continua pontuando, porque as suas mensagens repercutem até hoje.
E nós estamos cada vez mais nos aprimorando e aperfeiçoando para entendê-lo na íntegra, na profundidade dos seus ensinamentos. Porque nós estamos evoluindo, nós estamos amadurecendo, mesmo quando acontecem situações equivocadas de nossa parte. Das falhas, dos erros, é uma experiência que exige de nós a reflexão que nós temos, através do nosso grande atributo, o pensamento e a nossa inteligência. E nós vamos aprimorando. Thomas Edison, para desenvolver a lâmpada, desenvolver o filamento, ele 11.200 vezes ele tentou várias experiências até acertar. Não desistiu, persistiu. Mas foi através das falhas dos erros, ele foi vendo o que não dava certo, qual era o ponto certo, como poder melhorar, ampliar para aquele filamento continuar, depois de aceso, sem partir, permanecer e iluminar. E hoje nós temos há tantos anos a iluminação, mas foi através de esforço. Foi através de alguém que pensou que poderia ter alguma coisa, materializou esse pensamento fazendo experiências físicas para poder termos a luz artificial a qual ele produziu. Então observamos que nós temos essa capacidade, nós temos essa dinâmica importantíssima a desenvolver. E Deus, Senhor, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. E Ele sempre está a nos livrar do mal. Sempre está, porque Deus, na sua divina sabedoria, na sua divina providência, dá a todos nós a oportunidade e as ferramentas necessárias para nós nos aprimorarmos. Não nos jogou num meio, numa ilha e deixamos sem nada. Não. Existem todas as oportunidades. E essas oportunidades nós estamos caminhando, entendendo e compreendendo e sendo cada vez mais fortes no nosso entendimento, na nossa compreensão e cada vez mais na nossa persistência e perseverança para entender e compreender cada vez mais. Uma perseverança que quando somos pequenininhos, pequenos, nós perseveramos, mãe, me dá isso, mãe, fica ali, mãe, deixa eu ir lá, a perseverança. Mas só que nós ficamos adultos, numa fase, e a gente perde um pouco dessa perseverança. Essa coisa de tentar ver, entender, compreender, como é que funciona isso, como é que isso se dá. E nós devemos sempre estar com esse entendimento, essa compreensão, sempre acesa. Seja em qual faixa etária nós estejamos, desde que estejamos pensando, refletindo de maneira consciente, utilizemos o bom senso e essa capacidade. Continuando, no Livro dos Espíritos, na questão 470. Os espíritos que procuram induzir-nos ao mal e que põem assim em prova a nossa fraqueza no bem, receberam missão de fazê-lo? E se é uma missão que cumprem, terão alguma responsabilidade nisso? Pergunta interessante, né? Que Kardec fez aos espíritos lá atrás. Né? Porque muitos de nós achamos, não, como eu não fiz nada, como isso está acontecendo? Por que acontece? Então Deus manda, ordena alguns para fazer aquilo ali, para testar, para vê-lo, de maneira premeditada. Né? Aí responde os espíritos, nenhum espírito recebe a missão de fazer o mal. Esse entendimento é interessante, porque está em consonância com lá no Livro dos Espíritos, que nenhum espírito, seja no tipo de prova, encarnação de prova, expiação ou missão, tem no seu arcabouço de realizações a serem feitas numa reencarnação, de vir prejudicar ou fazer um mal a alguém. Não existe isso. Isso não existe, não tem. Continuando, nenhum espírito recebe a missão de fazer o mal. Quando o faz, é por própria vontade e, por conseguinte, sofre as consequências. Deus pode permitir que ele o faça para vos provar, mas não ordena, cabendo a vós, repeli-lo. Observamos aqui como que o espírito que pratica, está exercendo o mal, ele está fazendo pelo seu livre-arbítrio, pela sua ignorância, pela sua inconstância. E na doutrina espírita, ela acentua muito bem essa questão do bem e do mal e da questão do espírito. Que não existe um espírito fadado ao mal eterno, porque nós temos a compreensão e entendimento que todos nós fomos criados simples e ignorantes, e todos nós estamos fadados à perfeição, porque é a dinâmica da vida, é a dinâmica da natureza, o aprimoramento, o aperfeiçoamento, dentro da justiça divina, dentro da harmonia. Então todos aqueles que, por alguma questão, vão para um outro lado não produtivo, não construtivo, se degradando como um ser e prejudicando os outros, seja por quais motivos forem, seja com a razão de determinada época ou fase de uma encarnação ter sido prejudicado ou por outra circunstância,
terá um dia que se remodelar, se reconciliar. Porque a justiça divina e o seu remorso e a sua consciência estará sempre a bater ali, para reconsiderar e tomar o caminho organizado, o caminho construtivo e sustentável, um caminho da sustentabilidade, ao qual existe na providência divina, ao qual nós estamos cada vez mais entendendo e compreendendo e procurando fazer nesse nosso planeta, utilizá-lo de forma sustentável, que possa continuar, ter para o que dá, ter que produzir para as próximas gerações. Assim também, na providência divina, as oportunidades de sustentabilidade de dar, ou seja, por prova, por expiação, a esses espíritos que estão, em dado momento, recalcitrantes no caminho do mal, a se acertar, a se conscientizar, a entender e a se aprimorar. E essa é a dinâmica, essa é a justiça divina, é a justiça de Deus. Porque se assim não fosse, não existiria justiça. Existiria algo que é para sempre eterno, daquela forma, daquele jeito. Oh, que mérito teria? Que mérito temos de termos as nossas decisões, a nossa inteligência, o nosso pensamento e vontade, e não poder mudar porque não tem a capacidade. Mas tem sim, temos a oportunidade capaz de mudar e de nos resgatar e aprimorar, assim como os espíritos que, em dado momento, estão exercendo o mal, seja quais motivos forem. Então, nenhum espírito recebe a missão de fazer o mal. Quando o fazem, é por própria vontade e, por conseguinte, sofre as consequências. E essas consequências é em relação àquela lei de causa e efeito, no processo de aprimoramento da justiça divina. Então, todo o mal que nós sofremos e que passamos ou que realizamos, um dia virá para podermos trabalhar e entender isso. Porque é uma falha de compreensão, de entendimento e de capacidade de ver a dinâmica da vida e os valores importantíssimos para o nosso crescimento. Então, todo aquele que eu pratica o mal terá que se reajustar um dia. Pode, no nosso tempo aqui, na nossa forma de calcular o tempo, durar 1 ano, 2, 3, 4, 5, 100 anos, não importa. O momento chegará, a hora chegará, porque irá causar o sofrimento. Porque mesmo estes que estão no caminho do mal, sofrem. Apesar de perpetuar e fazer o próximo sofrer, estão sofrendo também, porque eles estão tendo que sentir tudo aquilo que estão querendo endereçar, presentear o outro, com raiva, com injúria, eles estão sentindo, estão querendo entregar. Então vemos essa dinâmica que está sofrendo e precisará reconsiderar. Deus pode permitir que ele o faça para vos provar, mas não ordena, cabendo a vós repeli-lo. E esse vos provar, porque muitos de nós passamos por situações que, eu não fiz isso, não passei por isso, por que isso está acontecendo comigo? Mas é um teste, é uma forma de nós estarmos trabalhando o quê? A nossa serenidade, a nossa compreensão, a nossa visão além da montanha, para ver e entender que a vida é muito mais dinâmica e que as situações físicas ou materiais que aquele está direcionando a nós, nos prejudicando pelas suas ações, ela é passageira. E vai depender da nossa força, da nossa compreensão, entender e ter resiliência com isso, suportar, mantermos no caminho, persistirmos para que isso não nos pegue, não faça parte do nosso ser, das nossas atitudes. É uma prova, é um teste de firmeza, de entendimento, de compreensão. E para ter isso, é através da reflexão, do estudo, da meditação de várias temáticas da nossa existência, a qual nós estamos às vezes inseridos, e não sabemos entender, mas com compreensão, com uma lupa do bom senso, da humildade, simplicidade, conseguimos enxergar alguns pontos. E às vezes, pela nossa capacidade de compreensão, nós auxiliamos ao próximo, aqueles que estão ao nosso contato, que estão conosco, seja na família, seja no ambiente de trabalho, a caminho, passando por algumas situações desse tipo, e nós, pela nossa experiência, pela nossa perseverança, podemos passar alguma coisa. Não faça isso, haja dessa forma. É assim que acontece, porque a gente tem, no nosso exercício, nossa forma de ver, o aspecto moral e prático, de ter sentido, ter passado por tais situações, e poder ter essa vivência, e passar para o próximo. Não como um conselho, mas como um entendimento, uma compreensão da vida e das coisas que acontecem, mostrando que o que está acontecendo contigo não é que foi escolhido, tu não é a cereja do bolo, acontece com todas as pessoas, com todas. Às vezes nós não sabemos, vimos a pessoa rindo, feliz, satisfeita, mas por dentro nós não sabemos. E às vezes nós ficamos, eu queria ser igual fulano,
Calma, cada um de nós estamos plantados no jardim, na situação em que nós precisamos melhorar, aprimorar. É um nível de entendimento e compreensão da justiça divina. E nesse entendimento, nessa compreensão, nós nos aprimoramos. Nós enxergamos cada vez mais além da parede que nos cerca nos nossos ambientes, do lar, do trabalho, na rua. Nós enxergamos a profundidade das coisas e vemos o sistema que existe por trás disso. E entender isso é dinâmico e maravilhoso, porque nós vemos como repercute as nossas ações, os nossos pensamentos, as nossas diretrizes e o nosso comportamento diante daquele grupo ao qual estamos inseridos. Isso é dinâmico. Isso é maravilhoso para o nosso entendimento. Mas agora vamos no livro Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos sair agora do livro dos Espíritos e vamos no Evangelho segundo o Espiritismo, onde lá no capítulo 28, tem lá algumas preces, algumas situações que falam sobre esse tema nosso, que é para afastar os maus espíritos. Os maus espíritos somente procuram lugares onde encontram possibilidade de dar expansão à sua perversidade. Para afastar, não basta pedir-lhes, nem mesmo ordenar-lhes que se vai. É preciso que o homem elimine de si o que os atrai. Observamos aí mais uma informação importantíssima para o nosso entendimento. Porque se nós somos espíritos e temos o livre-arbítrio, nós decidimos se vamos para lá ou para cá. Como podemos nós ordenar ou pedir que algo saia, que um espírito saia dali ou se afaste? É preciso que o homem elimine de si o que os atrai. Quando nós temos algum problema, com uma alergia, com algum processo de desagregação da nossa pele, nós não precisamos limpar, lavar com uma água limpa ali e medicar. Quando estamos com mau cheiro, alguma coisa, não precisamos tomar um banho. Assim também acontece também com a alma, com o ser também. Precisa também tirar as suas chagas, limpar, para que não seja farejado. Quando o corpo farejado pelos abutres, ou pelas pestes, por alguma coisa que venha, pelo cheiro ser atraído. Assim também, a alma também deva eliminar alguns pensamentos, algumas ideias, alguns comportamentos, ao qual os maus espíritos farejam, e ali vem, com suas inquietações, também com sua inferioridade, a somar, a impulsionar aquele ponto ali que já existe alguma coisa já brotando. Então observamos isso aí. E no Evangelho, o mestre trabalha isso aí. Para afastar, não basta pedir-lhes, nem mesmo ordenar-lhes que se vá. Já começamos a compreender um pouquinho mais essa questão, como afastar os espíritos. E no Evangelho segundo o Espiritismo, tem lá a coletânea de preces espíritas. Essa coletânea de preces espíritas que tem no Evangelho, foi na época que Kardec colocou isso aí, não como uma forma, porque para a prece não existe forma. O que tem é o pensamento direcionado com o coração, com a compreensão que cada um de nós temos, com as palavras a qual repercute em nosso interior e que fazem sentido. Não é pela quantidade de palavras, não é pela forma. E nessa coletânea, trouxe alguns ensinamentos, algumas palavras para nos nortear, dentro da visão espírita, como deve ser feita a prece. É mais um modelo para que nós, no nosso livre-arbítrio, nosso entendimento e compreensão, entender mais ou menos como se processa e trabalhar isso. Então, observamos que, vivendo no mundo onde pululam, nem sempre as boas ações nos põem livres das tentativas, dando-nos, entretanto, forças para lhes resistamos. Nesse entendimento, nós compreendemos que nós estamos vivendo em sociedade. E a sociedade nossa, cada vez mais, a gente está mais juntinho, mais agrupado, e mais conectado, mais conectado. E isso demanda de nós decisões, informações, compreensão, paciência, tolerância, às vezes agilidade, rapidez, velocidade. E tudo isso, às vezes, vem junto. Não vem separado, uma coisa ou outra. Às vezes temos que lidar com coisas, com pessoas que estão presentes em nossa frente, e temos que atender pessoas que não estão na nossa frente, mas que estão em contato conosco em tempo real, falando conosco, em situações que demandam de nós muita atenção, muito esforço. E às vezes pela intemperância, pela discordância, alguma coisa, nós descarregamos em quem ligou para nós naquele momento,
uma forma de falar diferente, um tom diferente, ou atendemos no telefone e, ao desligarmos, conversamos com a pessoa, descarregando toda a emoção, toda a situação com esta pessoa que está à nossa frente, que não, a princípio não tem nada a ver. Não está merecendo receber essa informação, essa carga de coisa, porque nós estamos chateados. Algo não foi feito do jeito que nós pretendíamos que fosse feito, ou seja, quais circunstâncias que forem, mas nós estamos chateados, e essa pessoa descarrega. Então observamos que aqui diz, vivemos num mundo onde pululam, mas nem sempre as boas ações nos põem livre das tentativas, dão-nos, entretanto, forças para que resistamos. E resistir a isso é complicado, é difícil. Mas tudo que é complicado e difícil não é impossível. É possível quando nós conseguimos dividir o problema, separar e botar ele no tamanho que ele é, no tamanho real dele. E para pô-lo no tamanho real, precisamos da calma e da serenidade. Porque quando nós estamos nervosos, agitados, não conseguindo assimilar todo o fluxo de informação e de situações que nós estamos vivendo, automaticamente nós começamos a ficar muito pilhado, carregado, e as coisas vão se tornando grandes. E junto, tudo é a mesma coisa. A situação aqui é uma coisa só, ali é outra, nós juntamos tudo. Como se juntássemos uma situação que existe no nosso lar, uma situação que existe no trabalho, e juntasse como se fosse tudo junto ali, e a calma falta. E falta a intemperança, a calma para poder analisarmos isso. E nós estamos cada vez mais preparados para analisar isso. O entendimento, respirando com calma, atenção, e refletindo nesse sistema das nossas emoções, dos nossos sentimentos, e da forma como nós lidamos conosco e com as pessoas que estão à nossa volta. Porque é através da prática, do entendimento, que nós vamos conseguindo, nós iremos conseguir isso. Porque não é porque é difícil, é impossível. É sim impossível, é factível, desde que tenhamos a persistência e compreendamos cada vez nós aonde que nosso calo dói, aonde não dói, e trabalhar isso para que possamos caminhar com melhor agilidade. Observamos que tem situações interessantes. Eu vi um documentário em que a largata, ela se desenvolve em dada região de um país, e depois que passa por aquele processo de metamorfose e se torna borboleta monarca, ela vai viajar 3.000 quilômetros até chegar em outra região, onde tem uma floresta, tem um ambiente, uma temperatura ideal para que ela possa ali atravessar. Ou seja, uma borboleta, imaginemos uma borboleta viajar 3.000 quilômetros. Uma borboleta sensível, num caminho que terá vários predadores, várias situações para ela. E ela faz todo esse processo. Um ser sensível, né, que antes rastejava pela metamorfose, passou a voar, mas continua sensível. E vai até uma distância de 3.000 quilômetros à procura. Se ela faz isso pela natureza, pela engenharia dinâmica da natureza, isso acontece. Deus, nosso Pai misericordioso, deixaríamos nós sem esses instrumentos, sem as ferramentas imprescindíveis que nós temos e que estamos cada vez mais entendendo para utilizá-la com entendimento, com perseverança, com bom senso. Nós temos essa capacidade, nós temos essa firmeza, essa força. Basta nós termos a persistência, o bom senso e o entendimento, que nós não somos perfeitos. E aqueles que estão também à nossa volta não são perfeitos, mas que estamos e temos que todos procurar a cada dia, a cada momento, a cada oportunidade, que aí independe do tempo, a cada evento, que independe do tempo, seja o tempo nosso que estamos encarnados, de 24 horas, ou seja, no mundo espiritual, onde não existe o sol, não existe a noite, mas que é a sucessão das coisas, dos eventos, das situações, oportunidades, é que vai se construindo as coisas, é que nós vamos aprimorando. Nós vamos entendendo a nossa potencialidade, a nossa capacidade de interagir com isso tudo. E ver que nós somos sensíveis, sim, porque isso é importante ter a sensibilidade, mas nós também somos fortes, resistentes, e devemos ser persistentes naquilo que agrega valor à nossa existência, agrega valor à nossa vida. E para isso nós temos que fazer escolhas. Nós temos que entender e compreender isso cada vez mais. E nisso nós vamos entendendo que a nossa felicidade não está nas coisas, mas está naquilo que não são coisas. E para isso a gente precisa ir compreendendo essas situações imprescindíveis. Uma prece: em nome de Deus Todo-Poderoso, afastam-se de mim os maus espíritos, que possa me iluminar, me dar o bom entendimento e a boa compreensão para que possa caminhar com firmeza
e que não falte luz a esses espíritos inferiores que me vêm, para que possa compreender o estado em que se encontra e que possamos caminhar junto. Espíritos que trazem maus pensamentos. Esses espíritos malfazejos que intuem com maus pensamentos. Outros enganos são aqueles mentirosos, que gostam de ludibriar. Tem os que se divertem com a incredulidade nossa. Aqueles que buscam conselho aos espíritos, e através da incredulidade, pinta e borda, inventam coisas que não existem. E nós, fora da compreensão que tem, achando que porque é espírito, sabe muito mais que nós, entende muito mais que nós, está muito mais à frente que nós. Mas a doutrina espírita nos mostra que o espírito, nós, ao desencarnarmos, continuamos o mesmo, com o nosso entendimento, com a nossa compreensão, com os valores morais, com a nossa inteligência mesma. Não tornamos melhores do que aqueles que ficaram encarnados ainda. Não. Estamos juntos, o mesmo, nessa sintonia. Bons espíritos que vos dignais de assistir-me, dai-me forças de resistir à influência dos espíritos maus e às luzes de que necessito para não ser vítima de suas tramas. Preservar-me do orgulho, presunção, isentai-me o coração do ciúme, ódio, malevolência, de todo sentimento contrário à caridade. São essas situações aqui que nos tornam, às vezes, presas de situações em que nos causam sofrimento ou que atraem certas situações na nossa vida, a certos espíritos. E o tratamento disso, do orgulho, da presunção, do ciúme, do ódio, ao tratarmos disso, ao cada vez mais vencer essas situações, nós estamos nos aperfeiçoando, melhorando. Estamos cada vez mais sendo o Senhor de nós mesmos, pela força, pela persistência, pela coragem e firmeza daquilo que nós entendemos que é de valor na vida, que é de valor para nós. Então observamos que por mais trama que for, mantendo-se de forma inteiramente consciente, não iremos cair. Como disse o Mestre Jesus, somente lobos caem em armadilha de lobos. Porque aquele que pensa em ludibriar, pensa em fazer alguma coisa errada ou para prejudicar o outro, ele está lançando, através dos seus pensamentos, essas ideias que outros espíritos, no caso desencarnados, irão, existe uma sintonia ali parecida com a minha. Vou chegar, vou me aproximar. Ali eu encontro terreno fértil para poder ali trabalhar. É assim que se dá, é assim que suscita as coisas, assim que acontece esse processo. E nesse trabalho, nós devemos pedir aos bons espíritos, sim, que deem a vontade, que vos dignais, que por nós faça a boa vontade de nos assistir, nos dar força e entendimento para resistir. E eles ajudam, porque todos nós temos o anjo protetor, o espírito protetor, a nos auxiliar, a nos intuir. E para isso, temos que estar receptivos a esses ensinamentos. No Sermão do Monte, disse Jesus utilizou, nós vemos no Evangelho, o Sermão do Monte, né? E o Sermão do Monte, esse Sermão de Jesus, é interessante, porque Jesus trazia situações do dia a dia, situações coloquiais, para o entendimento, para a tratativa, do entendimento nosso, ao nosso nível de compreensão, mostrando, possibilitando-nos ver de forma analítica e perseverante o quanto nós podemos trabalhar e entender algumas coisas. Se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, caminhe com ele mais 1 milha. Mas qual o mérito de alguém caminhar mais 1 milha junto àquele que o obriga a fazer um percurso dessa extensão? Né? Perguntamos nós. Jesus disse, caminhe com ele mais 1 milha. Mas qual o motivo para isso? Se 1 milha já está sendo difícil, imagine mais outra. Jesus trazendo esses entendimentos lá atrás, com profundidade. E nós hoje trabalhando isso, procurando entender, caminhando com o desafeto, 1 milha adicional, pode-se tirar disso resultados altamente benéficos. Nessa 2ª milha, vindo a humildade e a tolerância demonstrada, o inimigo entre aspas, poderá se dispor ao diálogo. Desse diálogo, uma ponte passível de serenar os ânimos e equacionar a pendência, criando-se, assim, um ambiente propício para a reconciliação. Numa única existência, é possível, às vezes, desenvolver tal milha? Não. Observamos como Jesus, já nas entrelinhas, já mostrava as oportunidades que nós teremos e temos de
ao encarnar num ambiente, termos ao nosso lado situações dessas, relações dessas para o nosso aprimoramento. Porque não é só na relação de encarnado para desencarnado que poderia acontecer isso. E quando ele diz uma milha, essa situação, é que não é repelir o espírito mal através da violência, através da força, da imposição da voz, mas é através do amor, da modificação nossa, do entendimento, da compreensão, do perdão com entendimento, compreensão, mas no processo de tratamento, de mudança de comportamento. Perdoar, mas aprender a entender, a se corrigir. Um perdão dinâmico. E nessa forma, Jesus nos mostra, não é com violência, não é com força, mas com carinho, com humildade, com tolerância, com amor, para aprender. Porque se estamos juntos, existe um motivo, existe um crescimento. Assim como existem as dificuldades na nossa vida. No momento que estamos passando por uma dificuldade e temos que trabalhar, temos que ter compreensão, ou alguém está de forma doente, coisa, e isso nos exige muita atenção, tudo. No momento que estamos passando por isso, parece que não tem fim. Parece que não acaba. E o peso fica cada vez mais forte. Mas nisso, quando nós temos a compreensão, temos o amor, não, eu tenho que estar aqui, não tem como eu falhar. Para essa pessoa não tem como eu falhar. Eu tenho um sentimento para essa pessoa fez muito bem para mim, dada época eu tenho que fazer isso, e nós vamos nesse processo, eu tenho que resolver esse problema, esse trabalho, eu tenho que ampliar, porque isso vai repercutir em toda a cadeia de produção, ou de um cenário que for, se esforçar, ficar dia e noite. No momento parece que não acaba, mas depois consegue a resolução, entender, e faz aquilo. Depois de um certo tempo, olha para trás, caramba, parecia que não ia acabar, mas foi interessante, eu aprendi tanta coisa, eu desenvolvi tanta coisa, naquele período, que às vezes em uma década eu não conseguia desenvolver, ou antes eu não entendia. Então é esse também o valor das relações. Não é só para pesar, para diminuir, para resgatar, para sofrer. Não, é para crescimento também. E a gente cresce. É no sufoco que a gente cresce mais, a gente dá um salto. Quando a gente está empenhado em aprender, entender, a sair daquele ponto de conforto e caminhar com firmeza. E nós temos essa capacidade. Então ótimo. Porque nós temos esses valores dentro de nós. Ótimo. Bastamos movimentar. E nós estamos movimentando. Quantas vezes o tempo se encarrega de demonstrar que alguém está errado quando assume determinada atitude? Nós não falamos isso? Deixa estar. O tempo vai dizer a ele, ou vai dizer a ela, ou vai mostrar a essa instituição como as coisas estão acontecendo. Porque vai ver, o tempo vai fazer o quê? Com que as coisas vão acontecendo, sucedendo. Aquilo que se imaginava anteriormente não é aquilo que projetou, foi coisa diferente. E tudo é questão de amadurecimento e de tempo. E foi no tocante a isso que Jesus recomendou a necessidade de caminhar a segunda milha. Então, observamos essa segunda milha, a importância que ela tem em nossa existência, estejamos encarnados ou desencarnados. As oportunidades que nos é ofertada para desenvolver, para tratar, para mudar, fazer diferente. Porque o que passou, passou. Não tem como nós passarmos uma borracha, apagar e pronto, não existiu não. Mas podemos mudar daqui para frente. Fazer diferente pelo nosso entendimento, pelo nosso conhecimento, pelas nossas próprias necessidades que nós temos. A advertência do mestre, no entanto, o objetivo é fazer com que haja sempre diálogo, no sentido de dirimir as divergências e promover um entrelaçamento. Observamos a justiça divina, a harmonia. Aquela harmonia que existe na natureza, no reino mineral, no reino vegetal, no reino animal. Essa harmonia que existe, também tem essa harmonia nossa. E essa harmonia nossa, ela está embasada nessa questão, na compreensão, no sentido, no sentir, utilizando a nossa inteligência e o nosso fator moral para entender o sentido das coisas e aplacar as divergências. Porque nós estamos aprendendo, seremos e somos sempre eternos aprendizes. Por quê? É dinâmica a vida. Nós somos espíritos que somos eternos. Não seremos destruídos. Quem é destruído é esse corpo físico, que é destruído e volta para a Terra, mas o espírito continua existindo no mundo espiritual, não acaba, não faz, mas vai construindo, vai aprendendo, porque tem sempre algo a aprender, sempre a entender. Se o outro ainda não sabe, passamos o que a gente sabe para o outro. Se ele ainda não entende, ele vai achar engraçado, ele vai rir, ele não vai acreditar, vai ficar com o pé atrás. Vamos dar o tempo ao tempo, para ele entender, compreender, porque não tem como forçarmos, abrir o crânio e colocar ali aquela informação. Temos que ter aí a calma, a paciência, não é dessa forma, vai acontecer isso, tenha a visão.
E assim nós vamos aprimorando. Assim como outras pessoas que têm mais conhecimento que nós, uma sabedoria, uma experiência de vida, vai nos falar, não, a gente tem que ter a humildade de entender, de procurar observar e ver, faz sentido. Pode ser que sim. Não tem uma convicção ainda, mas pode ser que aconteça. E isso é interessante para o nosso crescimento, para a nossa absorção, porque isso vai demonstrar que nós estamos sempre com um copo pela metade, não um copo cheio que não deixa absorver mais nada. Pela metade, pode alguma coisa vir a misturar com isso e nos ajudar, nos auxiliar aquilo que nós sabemos. E que, finalizando o entendimento, o centro espírita, a doutrina espírita propõe uma reflexão, um entendimento para todos nós nesse tema tão interessante, que é como afastar os maus espíritos. Nós observamos que numa casa espírita, onde a gente fala muito dos espíritos, na verdade nós estamos falando de nós, estejamos encarnados ou desencarnados, falando de nós, é bastante interessante. E nessa questão nós observamos que nós temos, nas casas espíritas, uma reunião mediúnica. E nessa reunião mediúnica, que tem um momento que é utilizado para a educação mediúnica, é o entendimento, é o estudo, em um livro dos médiuns, para compreender esse mundo espiritual, esse intercâmbio com os espíritos, essa relação, os vários fenômenos que podem ocorrer, que pode acontecer, como ocorre, até que ponto ocorre, como acontece com a permissão divina. Existe também o momento das comunicações espirituais, porque todos nós temos a oportunidade aqui de escrever, vem aqui, escreve o nome de uma pessoa, de um conhecido, seja ele encarnado, desencarnado, no livro de prece, de irradiação, porque nós estamos ali escrevendo e mentalizando aquela pessoa que se encontra em casa, no hospital, ou já desencarnou, está no mundo espiritual, com o qual nós temos ligação afetiva, ou um conhecimento de um amigo que nos pede. Existe esse sentimento, que todos nós estamos ligados com todos. E ali nós colocamos ali. E tem no momento a reunião mediúnica, onde que existe a comunicação dos espíritos. Existe um momento para que eles possam, que são trazidos, e possam ali se expressar. E quando eles se expressam, nós não estamos ali pura e simplesmente a escutar o que eles têm que falar, seja falar para o bem, ou falar para o mal, falar suas situações. Não é algo passivo. Existe ali um trabalho de doutrinação, que é um entendimento, que é um esclarecimento desses espíritos, da situação em que se encontram, do estado em que se apresenta, da sua revolta, do seu desconhecimento, por que estou aqui, o que aconteceu, é um esclarecimento que vem dar-lhe a informação do seu estado. Esclarecer-lhes sobre a situação, por que ainda se encontra naquele ambiente material ao qual habitava, por que se encontra ainda ligado às suas pensamentos, vibrações com os encarnados ainda, seja pelo afeto, seja pela discórdia, seja pela simpatia ou antipatia. E é conversado, é dito com ele, quais as informações que nós temos da doutrina espírita e as informações de Jesus, através da caridade, da benevolência, da informação e esclarecimento, que é um consolo através da informação e da nossa capacidade de doar aquilo que nós temos de melhor. E nesse momento nós vamos esclarecendo, informando. Então existe algo de mão dupla, nunca é via única, sempre é mão dupla. E nisso são as relações, o pensamento, as vibrações. Assim como aqueles que pedem prece, nós direcionamos, cada um de nós aqui direcionamos a prece para as pessoas com as quais nós temos contato, e que nós sentimos em nosso coração o que foi pedido, a prece, que irradie vibrações fluídicas para que eles possam manter resistente, possam sanar, trabalhar o seu entendimento, sua compreensão, seus fluidos. Nós direcionamos. Mas como não é uma via única, esses fluidos irão chegar até onde está o ponto. Mas essas pessoas também devam estar receptivas. Quando elas pedem, Senhor, ajudai-me, me dê a proteção, me dê o entendimento, livrar-me, esse momento chega. Mas para chegar, tem que estar receptivo, para poder entender, para poder fundir esses fluidos que qualquer um de nós direcionamos para aquele que pede, fundir com os fluidos dele, para poder interagir. Porque se isso não acontecer, não tiver esse processo de mão dupla, não vai acontecer nada.
Porque não depende só de nós direcionarmos, de nós trabalharmos coisas, mas depende de cada um de nós também estarmos receptivos, estarmos querendo realmente receber isso. E nessa fusão, trabalharmos e recebermos. E nessa dinâmica da vida, nós observamos que o afastar os espíritos não é pedir que vá embora, ou pedir em tom forte que saia daqui, não. É pelo convencimento, pelo entendimento, pelo consolo, pelo amparo, pelo amor e pela nossa persistência. Não é dessa forma. Pela nossa persistência, se estão passando por algum processo, que mantemos a firmeza, mesmo sofrendo, mesmo isso nos prejudicando, firmeza em Deus. Senhor, me ajude, me dê força para poder resistir a isso, que mude meu pensamento, que nós possamos mudar a nossa sintonia mental, a nossa compreensão, porque a nossa sintonia mental, os nossos pensamentos é que faz esse link, que faz esse processo. E as nossas atitudes devam ir consoante aos nossos pensamentos, para que, através de pensamentos bons e atitudes pequenas, não precisa ser coisas grandiosas, não, pequenas. Assim como a prece deve ser feita de coração com as palavras, entendimento que a gente entende e compreende, não com palavras mirabolantes e difíceis, não, com aquela que a gente entende, que toca no nosso coração, são as situações pequenas em que a gente pode, através da nossa atitude, e aperfeiçoando, ajustando, é que vai fazendo com que a gente saia daquela sintonia, daquele ambiente de ligação em que a gente se sente mal, que nos prejudica, e ir para outra. E aquele que está ali a julgar, a entender e a emanar aquela situação de mal, ele vai, mas no ponto que a gente vai repelir. Opa, não tem mais. Esse indivíduo, esse ser, ele já não responde mais às minhas inquirições, à minha ira, à minha raiva, meu quê. O que aconteceu? Mudou alguma coisa nele? Ele está mudando. Ele vai desistir, porque não vai encontrar mais campo. Não vai estar mais recebendo esse presente e levando consigo. Não, está deixando. Opa, isso é teu, não é meu. É seu. E nós podemos entender, e nós fazemos isso todas as vezes. Então, todas as vezes que nós estamos no ambiente e procuramos entender e pensar, mudar nosso pensamento, nós já estamos recebendo. Já estamos fazendo o tratamento e, ao mesmo tempo, também doando àqueles que necessitam. Uma boa noite a todos e que possamos compreender cada vez mais esses ensinamentos magníficos que nos tornam cada vez mais fortes e senhores de nós mesmos, em qualquer situação da nossa vida, nos momentos felizes, os momentos tristes. Uma boa noite a todos e que possamos ter uma boa semana. Com certeza temos muito no que pensar, né? A nossa sintonia, tudo parte da gente, né? Eu acho que aí é o primeiro ponto em que muitas vezes a gente fala, mas depende de mim, era mais fácil se o outro, né, tivesse uma varinha mágica aí que as coisas mudassem, né, sem o nosso esforço. Mas também é muito bonito da gente refletir, da gente ver, né, que estamos sempre amparados e que se inspirando na natureza, tudo tem um propósito, né? E que somos capazes. Eu acho que esse é o ponto alto do negócio, né? Somos capazes, temos as ferramentas, como muito bem falou aí o nosso irmão Washington, né? E a gente está receptivo realmente à mudança, né? A sair do nosso lugar de conforto, né? Para se desconstruir um pouco nas verdades e nas crenças que a gente tem, que às vezes limitam bastante a gente, e se abrir para dar um passinho à frente, para abrir a cabeça, né, os sentimentos, para encontrar outras coisas aí. Que a gente faça esse esforço aí nessa semana, né, que com certeza a gente vai se sentir bem melhor.